Olá pessoal, hoje nós vamos falar do livro O Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Isso depois das nossas vinhetas. Até daqui a pouquinho. Então, gente, esse livro ele tem uma característica muito interessante, né? A Daniela Arbex, na verdade, ela é uma jornalista e ela fez esse livro totalmente em linguagem jornalística. Eu, particularmente, eu gosto bastante. Ele vai tratar justamente de algo terrível que aconteceu no Brasil e que durou muitas e muitas décadas. E faz pouco tempo, na verdade, que esse manicômio ele foi desativado. E o pior de tudo, ele não é o único manicômio que a gente teve no Brasil, logo a gente presume que, apesar dele ter sido bastante marcante, a gente pode começar a pensar que a coisa ainda foi muito mais devastadora do que esse próprio livro consegue retratar. Ele é um livro assim com muitas fotografias, né? Então ele tem um registro fotográfico bastante grande, vocês podem mostrar aqui para vocês, né? Algumas fotos são assim bastante chocantes e que vão trazer a realidade disso que na verdade foi um verdadeiro campo de concentração, né? E ele vai trazendo também ao longo dele, além da descrição da ambientação desse manicômio que era o Hospital Colônia lá de Barbacena, ele também em Minas Gerais, ele vai acabar também falando sobre não só das condições precárias e tudo mais, subhumanas, onde as pessoas não tinham a menor condição de existir, subsistir ali. Ele faz isso com uma linguagem bastante realista, tem momentos que te causa bastante mal-estar, inclusive se você não estiver preparado psicologicamente. Eu particularmente, né, eu fiquei até um pouco assim, um pouco chateado no seguinte sentido. Eu tenho uma amiga minha e que a gente, chegou o aniversário dela, eu pensei, né, eu vou dar um livro para ela, porque ela é uma leitora, ela trabalha com a questão da leitura, assim, em termos de educação, ela é professora de leitura especificamente. Aí eu pensei, vou dar esse livro porque eu achei ele assim fabuloso, e a minha amiga começou a ler e começou a sentir inclusive mal-estar, porque a narrativa das coisas que ele traz são tão chocantes, e que em determinado momento você começa a imaginar toda aquela situação desumana, e você chega até mesmo a ter a sensação de que você está sentindo o cheiro do lugar, né? Porque fala de um lugar extremamente insalubre, onde as pessoas não tinham um lugar decente para dormir, não tinha acesso à água, não tinha onde fazer sua higienização. Fala de tratamentos assim que hoje em dia são totalmente condenáveis, mas na época ele era feito com frequência, que era eletrochoque, lobotomia, e as pessoas andavam ali nuas pelo pátio, com esgoto correndo a céu aberto, com as pessoas sem acesso a qualquer recurso de higienização e de consumo de água potável decente. Trata também sobre, além dessas questões, né, em termos sanitários, vai trazer alguns casos individualmente, onde essas pessoas conta toda a história, como elas foram parar lá. É muito chocante porque, de acordo com a narrativa da Daniela Arbex, né, que é a autora do livro, ela fala sobre situações onde as pessoas são levadas a esse manicômio, né, o Hospital Colônia de Barbacena, que eram pessoas que tinham uma vida, vamos dizer assim, que a sociedade não aceitava, desde aquela menina que namorava demais e a família não conseguia controlar, até inimigos políticos, pessoas homossexuais, ou seja, pessoas que não tinham qualquer tipo de doença, qualquer tipo de patologia, eram levados para lá. Bastava você ser desafeto de uma pessoa poderosa, ou você não se encaixar no seu contexto familiar, e você era levado para essa condição. Qualquer comparação que a gente fizer com o holocausto que aconteceu na Europa na época da Segunda Guerra Mundial, não é despropositado. Você vai ver pelas próprias fotos que não há exagero nenhum de chamar esse livro de O Holocausto Brasileiro. Além do livro, existe um documentário que, se não me engano, está disponível lá na Netflix, e que também você pode, eu não assisti o documentário, mas de repente seria interessante estar verificando. Outro ponto marcante do livro é quando ele começa a falar da luta
luta antimanicomial, né? Onde nós tivemos, inclusive, a visita do Michel Foucault. Michel Foucault esteve aqui, participou, ele vira e volta, ele vinha fazer palestras aqui na USP, e em determinado momento ele foi conhecer lá em Minas Gerais o Hospital Colônia de Barbacena. E ele ficou assim bastante chocado, e ele fez campanha contra o hospital, e esse hospital ele foi fechado, não tem nem 20 anos que ele foi fechado. Parece que 20 anos é muita coisa, mas não é não, né? É uma coisa muito recente. Você imaginar que durante muitas décadas, e esse hospital durou bastante tempo mesmo, tantas pessoas passaram por lá, e milhares. Outro fato chocante era o comércio que era feito em cima dos corpos. Morriam pessoas todo dia morria várias pessoas, e essas pessoas elas eram, vamos dizer assim, aproveitados os ossos dela, ou na fase final. Antes disso, eles vendiam os corpos para os hospitais não, para as universidades, para as faculdades de medicina. Uma coisa assim bastante chocante a gente imaginar que até pessoas que têm alguma patologia psiquiátrica, seria terrível a gente conceber um tratamento desumano. Agora você imagina só, pessoas que estão ali justamente ou apenas por ser desafeto de alguém, ou porque não se encaixa em alguma condição em que a sociedade, na sua normatividade, determinasse. Vale muito a pena ler esse livro, eu super recomendo, porém deixo um alerta, né, que se você for com a minha amiga, que tem assim uma sensibilidade a toda essa questão realística, talvez eu não recomendaria. Então é para quem tem disposição para ver realidades. Livro simples de ler, em linguagem jornalística, não tem muito assim que ficar fazendo altas reflexões no texto, porém nos fatos, né? Porque realmente eu acho que é um problema que a gente tem que ficar atento, que se bobear, até nos dias de hoje tem gente a favor de internação. Você vê pessoas a favor de internação de indivíduos que são viciados em drogas, ou ainda pessoas que têm uma sexualidade divergente, e às vezes a pessoa passa por, vamos dizer assim, uma espécie de lavagem cerebral para não aceitar a sua própria sexualidade e ser encaminhado para lugares onde ela fica isolada. E é sempre muito perigoso esse tipo de situação onde você isola alguém para fazer um tratamento. Aí daí vem a importância da campanha antimanicomial da qual Foucault fez parte. Então tá aí a dica. E antes da gente encerrar, obrigado se você chegou até aqui, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like. E também nós temos aqui alguns vídeos, eu já gravei até o momento 2 vídeos falando um pouco da obra de Michel Foucault, já que ele foi citado por ter participado da campanha para encerrar esse e outros hospícios, o funcionamento desse e outros hospícios no Brasil. Você tem aqui agora no momento no nosso canal 2 vídeos, um falando sobre a história da sexualidade e outro do Vigiar e Punir. Ambos os livros, né, vão ter muito a ver com o que é abordado nessa obra, que é a questão das interdições, a questão vamos dizer assim, do poder sobre os corpos e a questão da própria sexualidade, já que o nosso canal ele tem como objetivo sempre trazer de algum modo assuntos que estão direta ou indiretamente ligados com a comunidade LGBTQI PAN+, né? Que toda essa questão da opressão sobre a nossa sexualidade, que é muito antiga, e é aquela coisa, né? Toda pessoa que é divergente e que fere os interesses dos conservadores acaba muitas vezes se submetendo a esse tipo de situação, e é um livro que é um registro para a gente não esquecer, né? E a gente sempre está atento, vigilante e fortes. Tá? Gente, grande abraço e até a próxima, tá?